Hoje tem aula de geografia. Primeiro, nós vamos relembrar algumas coisas que nós já estudamos. Nós vimos que a região do campo é chamada de zona rural e a cidade é chamada de zona urbana. Olhando essas duas áreas aqui, nós podemos notar algumas diferenças na paisagem. A zona urbana apresenta várias modificações na paisagem, enquanto que o campo ainda possui áreas preservadas, onde há mais elementos da natureza. Mas hoje, especificamente, nós vamos trabalhar as migrações. Vamos ver, então, o que é migração. É o deslocamento populacional de uma forma temporária ou permanente, de um lugar para outro em busca de melhores condições de vida, provocando transformações no espaço geográfico. A migração acontece desde o início da humanidade e tem contribuído para a sobrevivência do ser humano. Lembram das nossas aulas de história que nós trabalhávamos os nômades e os sedentários? E que nós vimos que os nômades não têm moradia fixa, pois eles sempre migram de um lugar para o outro em busca de alimentos. Agora nós vamos trabalhar as migrações internas, que são as que se realizam de uma área para outra, dentro de um mesmo país, no caso aqui o Brasil. Êxodo rural, o que é isso? É um movimento de pessoas do campo em direção à cidade. Então as pessoas saem do campo e vão morar na cidade. Êxodo urbano é um movimento contrário. É um movimento de pessoas da cidade em direção ao campo. Também temos as migrações pendulares, que é o deslocamento cotidiano de ida e volta entre o local de residência e o local de trabalho. Isso acontece com muitos dos pais de vocês que trabalham em outra cidade, moram em Alvorada e saem para trabalhar de manhã em outra cidade, como Porto Alegre ou alguma outra cidade da grande Porto Alegre, e à noite retornam para a mesma cidade onde eles moram. Agora nós vamos ver as causas das migrações. As migrações acontecem por determinados motivos. Esses motivos podem ser de causas naturais, econômicas ou sociais. As causas naturais são a seca e inundações, que obrigam as pessoas a se deslocarem para outros lugares. As causas econômicas são o desemprego, baixos salários e a pobreza levam as pessoas a irem para outros lugares em busca de melhores condições de vida. Existem também as causas sociais, que são o acesso a serviços públicos essenciais, como escola, água tratada, energia elétrica e hospitais. Então, as pessoas saem de um determinado local e vão viver em outro por causa dessas questões que acabamos de ver. Agora, nós vamos ver um gráfico. Esse gráfico, ele é chamado de gráfico de barras. Podemos notar aqui que são barras. E sempre quando nós vamos observar um gráfico, nós precisamos olhar primeiro a legenda. O que é a legenda? Neste quadrinho aqui, verde, nós podemos ver que sempre o verde, nesse nosso gráfico aqui, vai ser a população rural. E o azul vai ser a população urbana. No primeiro gráfico, nós podemos observar que o Brasil está dividido nas suas 5 regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Região Sul é a nossa região, onde fica o Rio Grande do Sul. Nós podemos ver que a barra maior ou a barra mais alta é a barra verde. A barra azul, em todas elas, é menor. E a barra verde sempre se apresenta maior. O que isso quer dizer? Quer dizer que lá no ano de 1940, a maioria da população vivia na área rural e a minoria da população na área urbana. Agora nós vamos ver aqui no ano de 2000. O que aconteceu?
nós podemos perceber que a barrinha verde, que é da população rural, diminuiu em todas as regiões do Brasil. Ou seja, aconteceu um movimento de migração, o êxodo rural. As pessoas saíram da zona rural e foram morar nas cidades. Neste outro gráfico aqui, que também podemos chamar de gráfico de pizza, porque ele tem um formato parecido com a pizza, e aqui tem as fatias dele, né? Que seriam as fatias da pizza, são as fatias do gráfico. Nesse gráfico aqui, está nos mostrando a população urbana e rural no Brasil de 1980 até 2010. Por que até 2010 e não até o ano que nós estamos? Porque 2010 foi o último ano que se realizou o censo demográfico. Nós já estudamos em aulas anteriores o que é o censo, mas vamos relembrar que o censo, de 10 em 10 anos, é realizado. E ele conta o número de pessoas que fazem parte da população brasileira e se essas pessoas estão morando na zona rural ou na zona urbana. Vamos relembrar, então, que o verde é zona rural e o azul é zona urbana. Lá em 1980, nós tínhamos 32,30% de pessoas morando na zona rural. Em 1991, 11 anos depois, já diminuiu para 24,53%. Em 1996, diminuiu mais um pouco, 21,64%. Em 2000, diminuiu para 18,77%. E em 2010, diminuiu para 15,64%. Ou seja, a maior parte da população brasileira vive atualmente na zona urbana. E em anos anteriores, como nós vimos no gráfico passado, as pessoas moravam na zona rural. Mas elas saíram em busca de melhores condições de vida para a zona urbana, que oferece saneamento básico, mais escolas, hospitais. Então as pessoas saem do local onde moram e vão viver num lugar onde elas acham que vai ser melhor para ela e para a família delas. Bom, a nossa aula de hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!